Nessa primeira aula, iremos abordar sobre a conquista da América Espanhola, apontando suas causas, suas consequências e seus objetivos. Essa conquista é o nome dado ao processo de dominação dos espanhóis sobre os nativos encontrado na América recém-descoberta. A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na América, em 1492, iniciou um processo que levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante todo o século XV. O objetivo inicial de Colombo era alcançar a Ásia, chamada de Índia. Colombo era um navegador, explorador, que tinha o hábito de escrever em diários todas as suas trajetórias e contatos com os povos. No diário, Cristóvão Colombo conta com clareza toda a sua trajetória durante as navegações, suas interações com os tripulantes e principalmente seu primeiro contato com os povos nativos. Eu vou trazer para vocês agora um trechinho do Diário de Colombo. É um documento intitulado Diário da Descoberta da América, as 4 viagens e o Testamento, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu vou trazer um textinho para vocês agora, da página 31 desse documento, onde ele relata com clareza algumas discordâncias da convivência com os tripulantes. Quarta-feira, dia 8 de agosto. Houve entre os pilotos das caravanas opiniões divergentes a respeito do lugar onde se encontravam, e o almirante chegou mais perto da verdade e gostaria de ir até a Grande Canária para deixar a caravela, já que ia mal provida de leme e vazando água, e também gostaria de trocar por outra, se acaso encontrasse. Mas naquele dia não foi possível. O Diário de Cristóvão Colombo é um documento muito importante para entender como se deu todo esse processo de conquista. Foi um processo onde envolveu muita violência, onde muitos ameríndios, muitos nativos foram mortos e forçados a trabalhar em serviços pesados. Eram frequentes as mortes desses trabalhadores por diversos fatores, como epidemias de doença, serviço extremo, violência extrema. Foi tão violento esse processo que a história nos revela que a vitória dos espanhóis sobre os nativos se deu à custa do extermínio deles. Mas, apesar disso, existem motivos que ajudam a entender a vitória dos espanhóis. Por exemplo, as doenças. O contato dos nativos com doenças trazidas pelos europeus foi mortal. A varíola, principalmente, dizimou vilas e tribos inteiras de maneiras epidêmicas e fulminantes. Superioridade de armas. As armas utilizadas pelos espanhóis eram notadamente superiores, pois as armaduras de metal garantiam importante proteção. Outra causa bastante importante: as alianças. A conquista dos incas e astecas só foi possível porque inúmeros outros povos conquistados por incas e astecas aliaram-se aos espanhóis na esperança de se libertarem dos seus algozes. Entre as conquistas espanholas, podemos destacar o Império Azteca. Quem foram os astecas? Foi uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu no território do atual México. Foram conquistados pelos espanhóis em 1521. Esses povos habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus e viviam na região da Mesoamérica. Os astecas construíram sua capital em meados do século XIV e tinham uma cultura rica que herdou elementos de diversos povos da Mesoamérica. Portanto, a civilização asteca desenvolveu-se em uma região chamada de Mesoamérica. Além de pré-colombianos, são chamados de povos mesoamericanos. A sociedade asteca era diversa e consideravelmente hierarquizada, possuindo no auge do seu poder cerca de 11 milhões de pessoas. Portanto, os astecas exigiam tributo dos povos conquistados e o pagamento poderia ser feito de diferentes maneiras, a partir da provisão de alimentos, de joias ou até mesmo da sensação de escravo para a realização do sacrifício. As classes sociais desses povos eram muito bem identificadas a partir de direitos, privilégios e vestimentas. Tanto que no topo da pirâmide social estava o imperador. Os imperadores astecas viviam em condições extremamente luxuosas, mas também eram obrigados a prestar oferendas de sangue aos deuses e deviam demonstrar suas habilidades como guerreiro.
Abaixo do imperador estava a classe social que pode ser definida como nobreza, que englobava cerca de 10% da população. Uma boa parte desses nobres possuía cargos relacionados com a administração do império. Logo abaixo desses nobres estavam os homens comuns, grupo este que formavam a grande massa social. Logo abaixo, na pirâmide, estava um grupo inferior da sociedade asteca, que era quem? O mais inferior, os escravos. Porém, na sociedade asteca não se nascia escravo. Geralmente, eram escravos criminosos, condenados ou pessoas endividadas que viam na escravidão o mecanismo para pagar suas dívidas. O conceito de escravo na sociedade asteca era diferente do conceito atual, uma vez que os escravos astecas poderiam acumular posses e constituir família. Os astecas possuem uma religião chamada politeísta. Essa religião consiste na adoração de vários deuses. Portanto, eles acreditavam em mais de um deus. Na religião asteca, o sacrifício humano era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos e o sol brilhando. Como aconteciam esses sacrifícios? Os sacrifícios astecas aconteciam a partir da região do coração humano. A origem dessa prática pode estar relacionada com os toétacas, uma vez que existem evidências desse povo que retratam a prática.